Beleza? Com o time vencendo a maioria das divididas, que logo se transformava em boas chances de gol, o São Paulo neutralizou as principais jogadas do Fluminense e cria perigo durante toda a partida. Com toques rápidos e movimentação inteligente, o time abre espaços na defesa adversária, permitindo aos jogadores colocar em prática a filosofia de jogo do técnico Hernan Crespo. Olha só esse lance. Bobadilla toca na bola e já se movimenta para dentro, dando opção para o passe de Rodriguinho. Cedric puxa a marcação para o fundo, abrindo também espaço para Rodriguinho tocar para Luciano, que já estava também na entrada da área. Isso vai permitindo ao time trabalhar com mais liberdade e também criar diversas opções de jogadas, não ficando só preso a um único tipo de jogada. A pressão no campo de ataque também foi outro diferencial dessa partida. Diversas jogadas começaram com um bom encaixe defensivo em todos os setores do campo, impedindo o Fluminense de impor o seu jogo. Com um bom posicionamento sem bola e com bola, o São Paulo cria linhas de passe que frequentemente se transformavam em jogadas perigosas. Marcos Antônio também vem sendo um dos protagonistas desse meio campo, conduzindo a saída de bola e orientando a movimentação do time o tempo todo. O primeiro gol do São Paulo sai após uma recuperação rápida de bola e um ataque pela direita, uma jogada que vem se tornando também uma marca registrada desse time. Luciano recebe uma enfiada de bola e faz o cruzamento para Arboleda. A pressão do São Paulo, ele gerava perigo. E foi exatamente assim que começou a jogada do segundo gol. Alan Franco ele disputa, ganha e deixa a defesa do Fluminense completamente desorganizada nesse momento. Luciano rapidamente liga para Ferreirinha, que dispara. Alisson corre em direção ao gol, puxando a marcação e abrindo também mais uma opção para Ferreirinha. Ferreirinha poderia ter tocado por cima, mas escolhe rolar a bola para a direita, onde chega Marcos Antônio. Ele conduz, espera os companheiros se posicionarem e vê Cedric passar em velocidade pelo lado, mas prefere o cruzamento direto para Ferreirinha, que estava completamente livre de marcação. E no terceiro gol, mais uma roubada de bola, dessa vez com Ferrares, que correu o jogo inteiro. Ele espera o momento certo para o passe e mais uma vez vemos essa verticalidade típica dos times de Crespo. Jogadas rápidas, forçando sempre pelas laterais. Mesmo vencendo por 3-1, o São Paulo ele manteve um padrão de jogo sólido, mostrando superioridade numérica em vários setores do campo durante boa parte da partida. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vamos falar de São Paulo. Vamos falar de São Paulo. O Murilo tá empolgado agora aqui, ó. sim, você vai sair da merda, você vai subir pra caramba. Velho. Então. Cara, é impressionante, né? Como o Crespo arrumou esse time, Postura. Não é só postura. Mental, postura. Mas mudou a saída de jogo lá de trás. Mudou o posicionamento dos jogadores, mudou o esquema tático. Ele tá fazendo mudou simples. Tudo, cara. Tá fazendo simples. São os mesmos jogadores. Ele tá mais solto, parece. São os mesmos jogadores, claro, Cara, em posicionamento que diferente. o gol que vocês fizeram contra o Juventude, na minha opinião, é que eu gosto de... esses gols muito plásticos, de não sei o quê. Não teve um gol puta plástico no campeonato, né? O gol que o Facundo fez sábado, pela jogada, pela jogada. Mas a batida bola foi saiu lá bonita. de trás, não porra, se o gol compara. que eu aplaudi de pé na Mas não sala. se compara. Falei, caralho, é isso, Abel, tocar a bola. O gol que o São Paulo fez contra o Juventude é tipo assim, Bem pra trabalhado. mim até agora é o gol do campeonato, assim. Passou no pé de todo mundo, umas 4, 5 triangulações Cara, e só toque me voe de primeira. o Um Marcos rolinho, aí Antônio tem o tá rolinho do jogando demais. Ferreira, Esse toca moleque é pra bola. trás, Tá Marcos jogando Antônio chega de demais. frente, vai bater, Moleque é bola. toca. Hoje não é uma loucura eu falar que ele é o melhor Seleção. volante do Brasil. Não Tô no mesmo. segundo ali, Melhor volante primeiro. da última semana. Hoje. Como diria a música. Eu acho que Ele é tem que começar a ser olhado pelo Ancelotti. Quando ele vai pra frente, ele consegue desenrolar a coisa. Tanto é que deu cruzamento ontem pro Ferreirinha. nossa. E quando ele tá jogando na Sabe defesa, quem ele é me muito lembra? calmo quando recebe a bola, cara. Sabe quem ele me lembra, assim, Ai. com a bola no pé? Jogando, assim, o Sanches na boa fase, assim. Carlos Sanches. Eu achava o Sanches até um cara mais cerebral, um cara mais armador. O Marcos forte, Antônio é um né? motorzinho, cara. E ele faz o que, por exemplo, o Alisson tava fazendo quando o Dorival descobriu ele como volante, que é aquela mudança de corporal, né? Que você vira pra um lado e domina e Domínio sai. orientado, né? Domina já ajeitando, né? Ele lembra muito o Thiago Alcântara. Calma lá, né? Calma lá, ainda bem que não. Você riu, não era pra ter ficado sério, pra não ter dado graça. Teve um comentarista que falou que ele é o Vitinha do São Paulo. Eu escutei isso. Ah, pode ser. O Bobadilha também tá parecendo o Valverde, mas a gente não vai entrar no Bobadilha aqui. Tem bons jogadores. O São Paulo tá com os mesmos jogadores que são bons jogadores, não vou falar que são craques Tava sem ou que são confiança. diferenciados. E assim, eu acho que o mental, o Crespo chegou Resultado. o resultado também é muito bom, né? Ganhar um clássico muda muita Exatamente, tem tudo isso. Mas lembrando que o Zubeldia, quando chegou, também ganhou 8, 9 partidas seguidas, né? Ah, mas ele só tá pegando time morto. Fluminense, tem um amigo corintiano chorão, né? Vocês estão iludidos porque ganharam do Fluminense.
Ganhamos do Fluminense, ganhamos do Juventude e ganhamos do Corinthians. Quando são times fracos, tem que ganhar desse jeito. Claro. O São Paulo não sofreu ontem contra o Fluminense. Tem que se impor. Eu tava de boa assistindo o jogo, aí converso aqui... Perdeu o pênalti ainda, hein? Então, perdeu o pênalti. Pra mim, o gol foi mal anulado, porque a bola... no mesmo critério que o juiz teve de anular o gol por conta do Luciano, que tava com o braço, não vou falar colado, mas ele tava com o braço próximo, ele não tava com o braço aberto. Foi o mesmo que bateu na mão do Serna, né? Que acho que era o Serna, o Freitas, não sei, o zagueiro. Antes de chegar no Bobadilha pra ele bater pro gol, a bola bateu na mão também, né? No braço. E tava aberto. Então, foi o mesmo, acho que o mesmo lance, né? O mesmo tipo de lance. E o São Paulo não sofreu, cara. No segundo tempo, cansa. Esse jeito de jogar, cansa. Aí ele troca 2, 3 jogadores que são, por exemplo, assim, espinhas dorsais, né? Espinha dorsal do time. Por exemplo, o Luciano ficou. Mas aí sai o Ferreirinha, entra o André Silva, muda um pouco a característica. O Ferreirinha, ele disse que tá se acostumando com esse jeito de jogar. Ele sempre jogou aberto na ponta. Agora ele se movimenta bastante ali dentro da grande área. É um cara que pode ser muito útil pro São Paulo quando o Lucas voltar. Porque você já meio que vê que o Lucas vai jogar ali. Ou o Lucas pode jogar no lugar do Oscar, como meia ali, e enquanto o Oscar não volta, porque acho que assim, o Alisson é o único, tirando o Cedric, que é fraco, que é o cara que tá destoando ali do Esse time cara jogou no direita. Arsenal, né, velho? Empresário, né? Empresário Deus é bom. do céu, Conhece velho. alguém lá no Arsenal, falou... Jogou Copa do Mundo. Jogou Eurocopa, né? Euro? Nossa. Nossa, Acho que, meu Deus. E o Alisson jogando mais avançado, porque às vezes ele recebe a bola de costas, às vezes ele não tem um espaço ali pra dar um toque mais planejado, mais organizado, na cadência que ele gosta, que foi mostrado agora como segundo volante. Então acho que são as duas coisas que eu só critico. Até o Enzo Dias e o Wendel, tranquilo, sim. Não, o torcedor do São Paulo não tem mais medo com os laterais. As zagas são 3 baitas zagueiros, cara. Eu não consigo dizer qual que é o melhor zagueiro Esse hoje. É o ponto forte do São Paulo já tem algumas temporadas. Pra mim, o Alan Franco é o melhor zagueiro de todos, do São Paulo. Só que o Arboleda é o melhor na bola aérea. E complementam bem. E na saída de bola, com a bola no pé, o Ferrarese é o melhor. O passe dele ontem Ele é um cara que, assim, é difícil de você falar dos 3 zagueiros, porque o Ferrarese, ele jogava de lateral. Mas ele jogando como lateral hoje, se colocar ele na ala ali, ele é melhor que o Cedric. Pô, com Só que certeza. o Crespo fez o simples, ponto. Aí colocou o Marcos Antônio, Bobadilha, ali no meio de campo, já tirou o Pablo Maiales, que era uma coisa que o cara, gostava, quando você né? joga com 3 zagueiros, você não tem necessidade de ter um volante só marcador. Você pode jogar com o Alisson e o Marcos Os Antônio. dois que sabem sair jogando. Exatamente. É o que eu falo. E Tava falando do Santos. Se o Kleber metesse 3 zagueiros, dá pra meter 2 volantes de saída. Tipo, o Zé Rafael, bom tempo. Você não precisa ter mais um Rincon pra ficar caçando. Pode Você tem ser. 3 zagueiros, Pode caralho. ser. E aí o São Paulo tem essa... E outra, o Cedric é tão ruim assim defensivamente? Não, defensivamente ele é nível Brasil. mas o Ele é um simples. cara que pode ter no Mas o time. simples, Eu mas o acho que pra um Bahia, pra um Bragantino, ele seria aquele lateral que ninguém reclamaria. Mas é que pro São Paulo, quando vem algumas bolas pra ele tentar se defender, ele se enrola. Ou, sabe daquelas... Ele já cometeu várias daquelas pichotadas que você dá um chute pro alto pra tentar afastar e a bola cai na sua frente. No pé do cara. São pichotadas que a torcida não tem muita paciência. E quando ele chega no ataque, assim, dá saudade do Igor Vinícius. O Crespo fez uma coisa que eu sonho que... Acho que desde 2015 eu não vejo no Santos, 2014, 13, sei lá. 2 Que atacantes. é acabar com ponta. E que fez o Corinthians voltar a ganhar. E que agora... Que é acabar com porra de... Eu não aguento mais caralho de ponta. Eu concordo. Ponta tem que tudo se fuder. Ponta tem que tudo pra puta que eu pareço. Se é ponta, você vai pro caralho. Que eu não aguento mais ponta. Legal o currículo lá no Santos, assim. Oi, Irmão, prazer, ponta assim, direita. Ó, vou te falar. O Brasil é pentacampeão mundial Sem com 3 zagueiros. E nunca mais jogou com 3 zagueiros da seleção brasileira. Desde 2002, do Mas é segundo uma formação semestre. Não, peraí. É uma formação que é legal de você ver a variação tática, porque o Edmilson, quando tinha a bola, virava volante, e o Edmilson sem a bola era zagueiro. Mas não tinha ponta. Hoje, então, Mas não tinha ponta. Não tinha. Lateral, né? Não tinha ponta. É que com 3 Tinha zagueiros... ala, mas não tinha ponta. Mas eu Daqui a gosto pouco- de um 3-4-3 se você organizar o time. Não, Daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras. não. Daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras. Eu não gosto de ponta também. DW Design. Querido ou querida DW Design. Zubeldia ficou 12 partidas invicto quando chegou. Não esqueçam disso. Esse começo não quer dizer nada. Quer dizer. Sabe por quê, meu caro DW? São 2 vitórias seguidas que tiraram São Paulo da boca do Z4
e botaram o São Paulo nesse momento na 12ª colocação. Esses 6 pontos podem ser a diferença entre o São Paulo ser, pela primeira vez em sua história, rebaixado ou permanecer na primeira divisão. Podem ser a diferença entre o São Paulo não ter calendário internacional e ter uma vaga na Sul-Americana, porque de repente a gente não sabe o que vai acontecer nas Copas. Podem ser a diferença entre o São Paulo ter uma vaga na Libertadores também do ano que vem, se não conseguir sucesso em Copa do Brasil e em Copa Libertadores. Então, não é assim. O São Paulo, nós não estamos dizendo aqui, essas 2 vitórias não fazem do São Paulo um favorito ao título, ao G4, nem a uma vaga na Libertadores, mas fazem do São Paulo um time que pode ter uma tranquilidade no Brasileiro e apostar nas Copas. O time tem méritos nessas 2 vitórias, isso é inegável. Ninguém está falando dizendo aqui que o São Paulo virou um favorito. Tá? Essas análises são feitas com todos os pés no chão, né? Os meus, os do Alex, os do Magno, os do Ale Salvador, tá? Então, evidentemente, a gente tem que medir aqui a euforia, mas a gente não vai se negar a ficar feliz com essas 2 vitórias e a ver a evolução do time que houve, né? Como diz aqui o Vinícius Parreira, não dá para falar que não quer dizer nada, mas realmente tem que ver a evolução do jogo do Crespo. Mas o time está se portando bem. Veja que situação que estava o São Paulo. São Paulo, poxa, no Morumbi, o que o São Paulo foi? Né? O que foi aquela estreia contra o Sport? Olha o Sport, que time que é. Né? O que foi a derrota para o Mirassol, a derrota para o Vasco. Né? Cada coisa. Aquele segundo tempo contra o Alianza Lima, né? O primeiro tempo foi ótimo, mas o segundo tempo foi um horror, né? Então a gente tem evolução e a gente precisa analisar também essa evolução à luz da falta de investimento do time. Os 3 principais jogadores do time estão lesionados gravemente, né? Você ter um time que perde, o São Paulo perdeu simplesmente o Oscar, o Lucas Moura e o Caleri. Cara, isso derruba qualquer elenco, né? E agora você teve aí com a troca de treinador, acho que uma reação, o time... não que o time não tivesse comprometimento, acho que tinha noção, né, de que precisava reagir, mas teve a parada da Copa do Mundo, teve a recuperação de alguns jogadores, o que foi muito importante, e agora o time está apresentando uma evolução, a gente precisa enxergar isso, né? Não vamos também olhar só para as coisas ruins que existem no tricolor, e elas existem sim. Agora a pauta é o jogo de quinta-feira, Copa do Brasil, Atlético Paranense jogando no Morumbis. E aí, galera, como diz aí o Eric, quinta-feira vocês iriam de time misto? Bom, Alan Franco e Ferreirinha vão jogar. Ferrarese não vai. O Ferrarese não. O Ferrarese tá suspenso, mas em compensação pra gente, o Alan Franco e o Ferreirinha vão porque estão suspensos contra o Internacional. Então, o Ferrarese não saiu também com desconforto, entrou o Sabino e tava saindo meio manquitola, não sei se... O Sabino entrou no lugar do Alan Franco. No lugar do Alan Franco. Então, mas eu acho que não foi nada de... Grave. Nada de grave, não, porque senão já teria saído na mídia. Sim. Então eu acho que desses 2 a gente já pode contar. O Ferrarese não, então Sabino vai entrar. Então, em tese, seria Rafael e o trio Arboleda, Sabino e Alan Franco. Concordam? Sim. O Wendel não jogou... Eu sei que o Marcão discorda, mas daqui a pouco a gente entra no assunto. Mas ao invés daí você tem que colocar ali o Alan Franco pela direita, o Arboleda centralizado e o Sabino na esquerda. Não, tudo bem. O Marcão é a favor de não jogar no 3-5-2, certo, Marcão? Eu sou a favor de ir pra cima do ventinho, aí não é furacão. Não. Vamos por enquanto imaginar o time que é do... Manter. E depois você dá a sua opinião sobre o sistema. Lado direito, a gente tem Cedric ou Mike. Acho que poderia dar chance pro Mike. Vocês acham que não? É muito arriscado uma Copa do Brasil? Você viu a coletiva do Crespo? Diz que ele fez 3 treinos até agora. E que não tá em condições ainda. Não tá em condição ainda de pegar, eu só não entendi se é por condição física e técnica, eu sou física, eu sou técnica, mas eu não senti firmeza, assim. Então vamos manter o Cedric, porque também tem aquela história do Lucas Ferreira ser preparado pro lado direito. Sim. Mas também acho que pra agora não vai. Então vamos manter o Cedric de um lado. Do outro lado, jogou ontem, contra o Fluminense, o Enzo Dias. Então a tendência é que provavelmente por esse revezamento que o Wendel jogue, ou não. Vocês não enxergam assim? O Wendel ele saiu porque foi poupado. Sim, se ele foi poupado, a tendência é que o Wendel jogue a Copa do Brasil. Então a gente tem aí um lado com o Cedric e outro lado com o Wendel. Aí no meio de campo, aí é que tá. O meio de campo do São Paulo jogou esses 3 últimos jogos. Uhum.
Jogou contra o Corinthians, jogou contra o Juventude, jogou contra o Corinthians quase todo o tempo. O Oscar saiu com 16 minutos, sei lá, foi no começo do jogo. Foi. Então, talvez um deles seja poupado nessa mescla que o Crespo tá promovendo. Em tese, seria o Marcos Antônio, que é o que corre mais lá dos três, né? É o que tá correndo mais. E aí, se sair o Marcos Antônio, eu colocaria o Rodriguinho. Sim. Com o Marcos Antônio no banco. Sim. Acho que é um jogo pra ele jogar. É, uma boa ideia. O Rodriguinho, pelo que vem jogando quando tem entrado, acho que ele merece. Sim. Aí no ataque, você tem o Ferreirinha, que provavelmente vai jogar, porque tá suspenso contra o Internacional. E aí você tem uma vaga que pode ser do Luciano ou do André Silva. O André Silva tava no banco. Se ele tiver em condições, a tendência acho que ele jogue também. É, mas o Luciano vem jogando todas, hein? Então, mas a tendência é que o Luciano jogue contra o Internacional. Se for pra pensar em mesclar o time, e o André Silva tava no banco, mas não jogou, e o André Silva não tá jogando mal, que nem o Marcão falou, eu acho que o time pode vir sem o Luciano. Com o Mas Luciano aí no não, banco. não é uma mescla aí não, hein? O que você colocou aí de novidade? O Rodriguinho, eventualmente, se poupar um dos volantes, o Sabino que entra no lugar do Ferrarese que tá suspenso. É, uns 3 jogadores, né? Então, mas- mas essa é a mescla. Essa é a mescla que a gente tá imaginando. Não, Não vai mudar todo mundo. Então. Né? Nós não temos jogador pra isso. E eu nem acho que deveria, viu, mano? Principalmente num primeiro jogo no Morumbi, onde dá pro São Paulo fazer um bom resultado e depois administrar lá em Curitiba. Eu acho que se tiver que poupar, que poupe em Curitiba se o São Paulo tiver conseguido um bom placar aqui no jogo de ida. E tem outra, né, Marcão, que a gente tava conversando antes do programa. O Atlético, acho que ele vai vir com o time inteiro atrás. Exato. Vai vir com o time Vai. inteiro atrás. Não tá em boa fase, né? Recebeu pito de torcedor até no avião, não sei se vocês viram. Não. Em avião, o torcedor cobrando, time. E aí tem essa história. Talvez, por que não jogar com mais jogadores no ataque ou no meio de campo do que 3 zagueiros? Acho que tem uma figura-chave aí que é o próprio treinador. E se ele se sente já confortável de alterar o esquema e acreditar que alterando o esquema o time vai manter essa fluidez que tem mostrado. Ele sempre fala muito de identidade, né? E pelo que eu entendo, assim, quando ele fala de identidade, ele fala assim, nós sabemos como o São Paulo joga. Temos que primeiro adquirir um entrosamento com esse sistema. Não sei se de repente ele já se sente à vontade de falar, não, agora eu posso mexer nisso, mexer naquilo. Tá. É uma coisa que talvez com o tempo aconteça. Pode ser nessa quinta, pode ser que não. Pode ser durante o próprio jogo, pode ser que sim. Eu acho que ele não vem com 2 zagueiros. Eu acho que ele vai vir com 3 zagueiros ainda. Não, mas pra começar o jogo, ok, o cara tá mais confortável, né, jogando num sistema com 3 zagueiros aí, beleza. Mas é o que eu falo, Sombra, dependendo do contexto que se desenrola um jogo, você tá empatando em casa com o Atlético Paranaense, começo do segundo tempo. Tem que tirar, Exato. claro. Aí Então, sim. eu acho que dentro desse cenário, abrir mão do esquema com 3 zagueiros pra você ter, por exemplo, o Lucas Ferreira. Vamos imaginar que o São Paulo pule de um 3-5-2 pra um 4-3-3. Quem que sairia? Pra mim, eu tiraria ali, de repente, jogando um 3-5-2 ali, tiraria um dos zagueiros, colocaria o Cédric Soares pra fazer. Então, por exemplo, saca o Sabino. Você puxa o Cédric Soares pra virar um lateral, você tem o... Aliás, o Ferrarese tá suspenso. Você tem o Alan Franco e o Arboleda, por exemplo, na zaga. Tira o Sabino. Aí na frente você abre mão ali de um segundo atacante pra ter justamente o Luciano, por exemplo, ou o André Silva na referência e abre espaço pro Lucas Ferreira e o Ferreirinha jogando pelos Mas qual lados. seria o seu esquema? Pra começar o jogo, pode ser o 3-5-2, mas dependendo do cenário, do que tiver acontecendo dentro da partida, eu mudaria pra um 4-3-3. O São Paulo, Só lembrando, tem obrigação de vencer esse jogo. lembrando que o São Paulo contra o Náutico, uma fase antes, o São Paulo entrou mesclado. E o São Paulo tinha que fazer o resultado, fez o 2-1, lembra? Começou perdendo. Começou perdendo, etc. Agora, contra o Atlético Paranaense, tem que fazer o resultado mesmo. Sim. Porque jogar lá não é fácil, a torcida sempre se ferra lá naquele estádio, eles são bem hostis e assim, empatar não pode nem pensar. Ganhar de 1-0 já vai ser dificílimo lá. Não, mas o Por detalhe, hein? mais má fase que eles estejam. Exato. Estão em oitavos, eu acho, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, não é segredo pra ninguém que eles vêm aqui pra amarrar o jogo. Sim. E o São Paulo jogando num esquema mais conservador ali, com 3 zagueiros ali, etc. Mas pode vamos ser que fechar? de repente... Ah, Então vamos fechar com Rafael, Cédric, Arboleda, e o Sabino, né? Sabino e o Alan Franco. Sabino. Sabino na esquerda. Você vai com 3 zagueiros? Vou com 3 Tá. A gente tá fechando o esquema. Então, com 3 zagueiros. então Que o você Marcão joga não lá. gosta muito dessa sua proposta. Então vamos lá. Mas ele falou que pode sair Já jogando tá assim. criticando. Ah, vamos lá, então. Não, você. não vem botar minhoca na Os, conversa. os 3 zagueiros, Alan Franco pela direita, Arboleda centralizado e o Sabino pela esquerda. Isso. Esses são os zagueiros. E o Wendel no lado esquerdo, em tese, porque o O Enzo. Enzo jogou contra o Fluminense. Então os laterais ali, Enzo Dias e Cédric Soares, é isso? Isso.
Os dois volantes, Bobadilha, Marcos Antônio, ou tira o Marcos Antônio, põe o Alisson? Bobadilha, Alisson e Rodriguinho. Rodriguinho, a gente fechou. Mas pode ser Bobadilha, Marcos Antônio e Rodriguinho também. Ok. Também pode ser. E aí no ataque, Ferreirinha e André Silva / ou Luciano. É isso. É esse o time. Tá certo. Pois bem. Olha aqui, só antes desse aí, Sombra, só que eu peguei um superchat aqui mais pra frente. O Matheus falou que o Mike pode jogar segundo o Crespo na entrevista. Ele falou que pode jogar. mas... Mais ou menos, né? Não foi, não entrou ainda, né? Já teria o Crespo vai falar, todo mundo pode. Ah, mas pra começar o jogo, num jogo eliminatório assim de Copa do Brasil, duvido. Pode entrar no segundo tempo, pode ser uma opção ali em relação ao Sérgio, mas pra começar o jogo... conservador. Sim. Se eu tentar entrar na mente do Crespo, é mais ou menos o seguinte, eu começo no 3-5-2, se eu tiver que mexer, eu passo pro 4-4-2, eu não vou pro 4-3-3 direto, e em última circunstância, ele vai pro tudo ou nada. Em última circunstância. E outra coisa, hein? Porque a mentalidade do Crespo é, primeiro eu tenho que pensar no meu sistema defensivo. Sim. E percebam, não é uma crítica, tá, que eu tô fazendo. Mas nesses 3 jogos que a gente ganhou, ninguém mais tá falando nas redes sociais em vamos botar a base. Não. Ninguém tá falando. E a gente não tá jogando com ninguém da base. Não. Tá entrando o Rodriguinho, mas Rodriguinho. Em tese o time mesmo não é time da base. Não tem o Lucas Ferreira. Mas é compreensível que quando tava tudo ruim, você fala, pelo amor de Deus, põe alguém da base. Sim. Veja bem, o ex-treinador, ele fazia tudo parecer muito pior. Ele conseguiu essa façanha. Eu digo mais, foi um dos piores treinadores que eu já vi dirigindo o São Paulo. Já vimos? Pior que o Carpini? Tá no mesmo balaio, hein? Eu acho que ele tá no mesmo balaio. Com diferencial que ele ficou 4 vezes mais tempo. Um Carpini com 4 meses mais de... Porque um ficou 3 meses, eu acho, ou 4 meses. Um ano. E o outro ficou 1 ano e 2 meses. Meu Deus. Começa com você. Jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Força máxima ou time mesclado? Mesclado. Acha que tem que fazer uma rotação, então? Sim, com certeza. Já vai ter a natural do Ferrarese, certo? Que o Ferrarese não pode jogar. Sim. É a natural. Mas, daí você... Eu mexeria um pouco ali no meio do campo, principalmente, cara. Me preocupa. O Luciano, que é uma outra preocupação importante, eu acho que... É que daí você fica dependendo muito do que vai ser o resultado no primeiro jogo. Mas eu não levaria para o gramado sintético, azar. O gramado sintético ele gera muito mais risco, né? De uma torção, o gramado sintético te dá muito mais riscos, né? Jogador que muda muito de direção. Ah, mas ficou 1-1 o jogo de ida, azar. Vamos com outro. Sei lá, eu prefiro não perder ele um jogo do que perder 1 mês, 2. Hoje, sem Lucas e Oscar, seria um prejuízo enorme. Então, eu já faria algumas já nesse jogo, assim, umas 3. Uma já vai ser natural, mais 2 ou 3. Umas 3 ou 4 alterações eu faria para esse jogo. E sim, para você, força máxima ou time alternativo? Cara, levando em consideração que vocês falaram que o Ferrarese já não joga, é uma substituição. Eu voltaria o Wendel. Já é uma outra substituição que é boa. Sei lá. Talvez eu descansaria um dos dois. Eu descansaria o Bobadilha, colocaria o Maia em campo, faria Maia, Marcos Antônio e Alisson. E aí eu jogaria com o Ferreirinha e André Silva. E dava tudo bem que o Luciano não machuca. Talvez a intensidade dele não é igual a dos outros. Os outros têm uma velocidade, uma intensidade maior. Mas como o Renan disse, é um ponto de atenção. Mas devido à posição do Campeonato Brasileiro, a confiança, eu tentaria alguma coisa nesse primeiro jogo, como o Renan bem disse. Eu ia assim, não ia tão mesclado assim, não. Mudaria ali algumas coisas que dava para mudar. Eu pouparia mais contra o Internacional fora, que já é um jogo mais... Eu sei que vai ser chato, eles têm um time bem carne de pescoço, eu ia para lá para bem fechadinho assim, para tentar alguma coisa nesse sentido, mas eu tentaria... Eu acho que esses últimos jogos deu direito a ele a poder arriscar contra o Atlético Paranaense agora. Exato, de acordo. Chacon, para fechar, você acha que deveria ser time alternativo ou força máxima? Lembrando, Ferrarese está fora naturalmente por suspensão e pro domingo a gente não tem nem Alan nem Ferreirinha, então eles poderiam jogar no meio de semana, né, Chacon? Então, é isso. Eu espero ver um time titular que já tenha 2 caras já garantidos para o jogo contra o Atlético Paranaense, que é Alan Franco e Ferreirinha.
De resto, sim, eu não vejo a necessidade de você trocar o Rafael, né? Eu iria com o Rafael titular também, que eu pelo menos sinto muito mais segurança do que o Jandrei. Então, num jogo de Copa também eu colocaria o Rafael. Então, para mim, seriam 3 garantidos: Rafael, Alan Franco e Ferreirinha. E o Ferreirinha jogando até como um segundo avançado, né? Ele fazendo não necessariamente, né, no básico, né, uma posição tão lateral, né? Ele também pelo meio e participando bastante, pode ser uma opção aí. O que mostra também que quando voltar, o Lucas também pode pode gerar essa possibilidade para o Crespo jogar Lucas e André Silva, Lucas e Luciano juntos, enfim. Mas voltando ao tema, para mim, 3 caras estão garantidos para esse jogo, na minha visão: Rafael, Alan Franco e Ferreirinha. O resto, se quiser mudar, tá dado o aval, filho, porque eu acho que a Copa do Brasil, eu acho que não é necessariamente uma prioridade e ao mesmo tempo não é um segundo plano. Vai com o que tiver de melhor dentro da projeção e do planejamento de poupar os jogadores. Só uma coisa, Gabriel, discordando um pouco do Ilcinho, no Campeonato Brasileiro eu iria contra o Inter, time difícil, fora de casa, eu iria com o que tem de melhor mesmo. Fisicamente, eu iria com esse time que jogou ontem, por exemplo, com o Wendel. Eu iria com força máxima. E o André? Ali não... talvez, pode ser. Mas para esse jogo de quinta, eu mudaria 4. Né? Sendo mais explícito, mudaria 4. O Ferrarese já não vai. Tiraria os 2 volantes, colocaria Pablo Maia, recua o Alisson, coloca o Rodriguinho, o Wendel. Né? Então... E o Mike na direita, talvez, não? Porque foi um indicativo que o Crespo deu na coletiva, né? Eu entendi que vai usar o Mike, né? Posso montar meu time da quinta, aí discordando do Renan, eu montaria meu time contra o Inter, eu ia com... E aí cai um pouquinho naquilo que a gente brigava, mas tipo, eu acho que contra o Inter faz sentido colocar o Ferrarese não joga, né? Então teria que jogar... Contra o Inter não. Contra o Inter não joga o... Contra o Inter não joga. Então aí jogaria Alan, Sabino e o Alan Enzo. Tá fora. Não, contra o Inter tá fora o Alan e o Ferreirinha. Contra o Atlético então, tá fora o então vai ter que jogar Arboleda, Sabino e Enzo, Dias, de terceiro zagueiro pela esquerda, porque os pontas do Inter são bem agressivos, né? Colocaria o Mike na direita, o Wendel, aí eu jogaria com Pablo Maia, Luan e Rodriguinho. E aí os 2 da frente ali, quem tiver melhor no dia. Rapaziada, bom dia, café da manhã. Como é que vocês estão? Me olhou de revesgueio, tá fora. Tô querendo, professor, bora. Camisa é tua, meu parceiro, vamos. Mano, jogo fora. Dá oportunidade pros meninos jogar, eles brilham. Confia no Bangu, o Bangu é bom. A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo. E agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal Primeira 8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado.